Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Nesta quarta-feira, Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam em um embate decisivo pela Copa do Brasil, disputando uma vaga na terceira fase da competição. Embora a partida tenha sido marcada pela rivalidade, o que muitos não sabem é que os dois clubes têm uma parceria sólida, que vai além das rivalidades esportivas. Desde 2011, as equipes mantêm um vínculo estreito, gerando benefícios mútuos com o tempo. Para o Nova Iguaçu, uma equipe que se destaca pela forte base formadora e pela estrutura voltada para o desenvolvimento de jovens atletas, o Vasco tem sido uma espécie de vitrine, ajudando a projetar talentos para o cenário nacional e internacional. Essa relação foi fundamental para o crescimento e a projeção de diversos jogadores ao longo dos anos. O Nova Iguaçu, fundado em 1990, tem se destacado por seu trabalho de base, com uma infraestrutura de qualidade que permite aos jovens atletas se desenvolverem e se prepararem para o futebol profissional. Em uma região onde o futebol é uma das maiores paixões, o clube aposta no trabalho de formação para garantir que seus talentos tenham oportunidades em equipes maiores, como o Vasco, que serve como trampolim para seus atletas. A parceria começou com a negociação do atacante William Barbio, em 2011, que estava em grande destaque no Campeonato Carioca daquele ano. Ele foi adquirido pelo Vasco e, ao longo de sua passagem, disputou 44 jogos, marcando 2 gols, contribuindo para a continuidade da relação de troca entre as equipes. Além de Barbio, o Vasco também contratou outros jogadores do Nova Iguaçu, como o goleiro Diogo Silva, que se destacou no clube da Baixada Fluminense antes de se transferir para o time cruzmaltino. Diogo, embora não tenha se firmado como titular, teve a oportunidade de atuar em 40 partidas pelo Vasco. No entanto, a relação entre os clubes passou por momentos delicados, como quando Nova Iguaçu acionou o Vasco na justiça devido a atrasos no pagamento de algumas parcelas. Mesmo assim, a parceria continuou a se fortalecer com o tempo, trazendo benefícios para ambas as partes. O maior sucesso dessa colaboração entre os clubes, sem dúvida, é Marlon Gomes. Revelado pelo Nova Iguaçu, Marlon foi levado para o Vasco quando ainda tinha apenas 15 anos para dar continuidade à sua formação. O clube da Baixada Fluminense apostou em um modelo de negociação comum, onde o jogador foi emprestado ao Vasco com a opção de compra dos direitos econômicos, o que foi feito aos poucos. Em 2023, Marlon foi vendido ao Shakhtar Donetsk, por 12 milhões de euros, um valor significativo que não só refletiu seu potencial, mas também proporcionou ao Nova Iguaçu um retorno financeiro considerável. Esse montante foi usado pelo clube para melhorar ainda mais sua infraestrutura, especialmente no centro de treinamento, ampliando as condições de desenvolvimento de novos talentos. Atualmente, a parceria entre Vasco e Nova Iguaçu segue firme, com 3 jogadores emprestados à base cruzmaltina. Os atacantes Léo Jacó, João Vitor Mutano e Maxwell Alegria estão no elenco, e, enquanto Alegria tem sido uma das apostas do time profissional, os outros 2 jogadores ainda buscam uma oportunidade para mostrar seu valor. Todos eles possuem uma opção de compra no contrato, e, com a trajetória de sucesso da parceria, há grandes expectativas sobre o que o futuro reserva. A troca contínua de talentos e as negociações entre os 2 clubes certamente continuarão a beneficiar ambas as partes, consolidando essa relação como uma das mais produtivas no cenário do futebol brasileiro. O Vasco da Gama, que já foi sinônimo de tradição e vitórias, atravessa uma das fases mais sombrias de sua história. O time, que outrora encantava seus torcedores com atuações memoráveis e conquistas importantes, agora parece perdido, distante de sua essência vitoriosa. A falta de consistência dentro de campo, somada a decisões gerenciais questionáveis, mergulhou o clube em um cenário de incertezas. As arquibancadas, que antes vibravam com as vitórias, agora se tornaram palco de um torcedor desiludido, que assiste a um time sem identidade e sem capacidade de se recuperar. O Vasco, que sempre foi sinônimo de paixão, parece estar à deriva, sem rumo, e com a chama da esperança apagada a cada rodada. Dentro desse contexto de frustração e desespero, a torcida vascaína se vê diante de um dilema: como reencontrar a força que fez o clube se destacar no futebol brasileiro e mundial? As escolhas erradas no campo e fora dele minaram as chances de o Vasco reconquistar o seu lugar de destaque. A pressão por mudanças é crescente, e a necessidade de uma reforma estrutural, que envolva desde o comando técnico até a gestão do clube, nunca foi tão urgente. O futebol que encantava, com dribles, gols e grandes nomes, parece um passado distante, e o temor de que o Vasco perca sua relevância no cenário nacional é real. Porém, a chama da esperança ainda não se apagou por completo, e a torcida ainda acredita em um renascimento que possa devolver o bom futebol a um dos maiores clubes do Brasil. O Vasco da Gama atravessa uma das fases mais sombrias de sua história, onde a falta de identidade e de um futebol envolvente tem deixado seus torcedores desolados.
O time, que já foi sinônimo de excelência dentro de campo e de títulos importantes, agora se vê refém de uma gestão ineficaz e de uma sucessão de decisões equivocadas. A instabilidade dentro do clube, com constantes mudanças de comando técnico e sem um planejamento de longo prazo, tem contribuído para essa queda de rendimento. A falta de inspiração e brilho nas partidas reflete a angústia da torcida, que acompanha impotente a decadência de um gigante do futebol brasileiro. Com jogadores sem um desempenho condizente com a grandeza da camisa cruzmaltina, o time parece perdido, sem saber como recuperar a chama que já fez o Vasco um dos clubes mais respeitados do país. Ainda assim, uma chama de esperança persiste no coração da torcida vascaína, que se recusa a aceitar que o clube esteja à deriva. A resposta para essa crise talvez seja mais simples do que muitos imaginam: resgatar a essência do Vasco, voltar às suas raízes de trabalho árduo e valorização das categorias de base, e construir uma nova filosofia, onde a paixão e o respeito pela história prevaleçam. Para que o Vasco retome seu lugar de destaque no cenário nacional, é preciso um esforço coletivo e um comprometimento genuíno da diretoria, dos jogadores e da própria torcida. O resgate do bom futebol, tão característico do clube, não é algo fácil, mas é possível. O desafio é grande, mas a tradição vascaína nunca esteve tão sedenta por um renascimento. O futebol do Vasco pode e deve voltar a brilhar, e a força de sua história é a maior aliada nesse processo. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre o atual momento do clube? Está na hora de olhar para o passado e resgatar o futebol vibrante que fez o Vasco ser uma referência no Brasil e no mundo? Ou você acredita que mudanças estruturais mais profundas são necessárias para dar uma nova cara à equipe e devolver orgulho ao torcedor? A situação não é simples, mas é claro que a torcida tem um papel fundamental nesse processo de recuperação. O que será necessário para reacender a chama do bom futebol no Vasco? E, mais importante ainda, o que você espera de cada jogador que veste a camisa cruzmaltina? O sentimento de perda é palpável, mas a esperança ainda pulsa nos corações dos vascaínos. Como você acredita que o clube pode superar essa crise? Será a união de um elenco forte, o fortalecimento das categorias de base ou talvez o retorno de figuras que marcaram épocas douradas do clube? Não faltam alternativas, mas é preciso decidir qual caminho seguir. Não podemos mais esperar sentados enquanto o Vasco perde sua essência. Torcedor, a palavra é sua. O que pensa sobre a situação do clube e como podemos transformar esse momento sombrio em uma virada histórica? Agora é a sua vez de se expressar. Qual é a sua visão para o futuro do Vasco? Quais mudanças você acha que são urgentes para que o time volte a ser protagonista no futebol brasileiro? O torcedor tem poder, e sua voz é mais importante do que nunca. Participe, compartilhe suas ideias e mostre o que espera do seu time, pois a mudança começa com a vontade de quem realmente ama o clube. Vamos fazer história juntos ou ficar no passado? Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.